nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre o Dia Mundial do Autismo. Nesse dia 2 de abril, existe uma manifestação em conscientização do TEA, transtorno do espectro autista. E como esses casos são tratados? Para isso nós vamos conversar com as terapeutas de Matão, Leila Quiles Sestari, que é terapeuta ocupacional e mestre em saúde pública, Renata Constantino, que é pedagoga e psicopedagoga, e Valéria Abreu, que é psicóloga e neuropsicóloga. Primeiramente, obrigado por receber a gente aqui e já vou começar perguntando, como que esses casos chegam até vocês? Encaminhamento, os pais que têm eles querem saber o que os filhos têm e procuram vocês, como funciona isso? Na verdade, não é necessário que haja um encaminhamento prévio. Qualquer pessoa pode procurar pelo atendimento, agendar uma avaliação por procura livre e espontânea. Pode haver ou não um encaminhamento médico, um professor que suspeitar que uma criança necessite de uma avaliação, de uma investigação mais aprofundada na área terapêutica, qualquer coisa que ele desconfie em relação a comportamento, dificuldade de aprendizagem, qualquer coisa que destoe do contexto, ele pode encaminhar a criança, mas esse encaminhamento não é obrigatório não. A procura pode ser livre, espontânea e partir da família, de qualquer pessoa. E vale ressaltar que no nosso caso não tem tanta importância para qual fazer o encaminhamento inicial. Nós temos uma ética profissional muito grande no que diz respeito a qual tratamento será melhor para cada criança. Então, às vezes a criança pode vir ser avaliada pela terapeuta ocupacional, mas não necessariamente é um caso que vai ficar comigo. Eu posso fazer já o encaminhamento para a psicopedagoga ou para a psicóloga. Então, na verdade, a gente vai olhar para a necessidade e identificar as demandas aí da criança. E o que é muito importante é que a família tem que estar sempre engajada junto com os terapeutas. Independente da terapia que vá fazer, é muito importante o acompanhamento da família, a orientação para essa família, para que ocorra ao mesmo tempo em tratamento terapêutico, em casa, na escola, em todos os ambientes que a criança, o adolescente ou adulto convive. Então, exatamente dentro disso que vocês falaram, o interessante e o porquê de se formar uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, junto com essa equipe, vocês vão pontuando com os pais, a escola e quem convive, todos os pontos necessários para quem tem o TEA. Sim, exatamente, é uma parceria na realidade. A equipe multidisciplinar ela é muito importante e ela vai ser composta de acordo com a demanda de cada caso. Uma vez realizada a avaliação, são levantadas e apontadas as necessidades para cada caso, conforme aquilo que foi apontado na avaliação. Então a equipe vai ser composta em cima das áreas que a criança ou que o adolescente ou que o adulto necessite de atendimento, né? E não é uma equipe multidisciplinar fixa, né? Isso é muito importante a gente pensar. A criança vai crescendo, vai evoluindo, então às vezes entra um profissional, sai o outro profissional naquele momento, ou tem que ficar os dois, então isso também pode ser dinâmico. Independente da equipe formada, tem que acontecer reuniões para levantar os dados do caso, sempre acontecer reavaliações do caso, para dar continuidade no atendimento com as novas demandas trazidas pelo paciente. Isso. E não só das terapias, não só das terapeutas, mas nesse momento também discutir caso com o médico que acompanha, com a escola que acompanha, integrando os outros contextos que a criança também está inserida. Pode acontecer de, por exemplo, quem você está atendendo, você dá alta e ele possa começar com outro profissional. Por exemplo, hoje nós não temos aqui uma fonoaudióloga, mas ele tem alta com você e vai com a fonoaudióloga? Pode acontecer, como também pode acontecer o trabalho conjunto, dependendo da necessidade atual de cada criança. Entendi. E especificamente para você, Leila, dentro das várias possibilidades da terapia ocupacional, qual área você atua com
com esse pessoal? Eu tenho um aprimoramento em saúde mental e psiquiatria e eu sou formada em um método de terapia ocupacional que é o método terapia ocupacional dinâmica. Então essa é o meu construto teórico é esse. Com esse método a gente busca a inserção social do paciente. Então nós entendemos que o TEA traz um impacto muito grande no desempenho ocupacional dessa criança. Então, o desempenho ocupacional seria como ele brinca, como ele se relaciona, como ele faz as atividades de vida diária, como ele está na escola, né? Então, tendo esse impacto, nós vamos olhar para isso e tentar trabalhar as habilidades que são necessárias, seja ela motora, física, sensorial, cognitiva e social, mas buscando que ele consiga estar inserido na sociedade. Esse seria o objetivo principal da terapia ocupacional. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a terapia ocupacional trabalha muito forte em cima desses transtornos, no caso. Muito. A gente tem que pensar mesmo no impacto que isso traz na vida cotidiana. E o termo ocupacional, a gente tem que desmistificar no Brasil, né? Ele não é ocupacional no sentido de eu vou ocupar aquela criança de algo. Não, o ocupacional é o desempenho ocupacional dessa criança na vida. Então nós precisamos olhar como ela está inserida. Geralmente as crianças que vêm para a terapia ocupacional são crianças que não conseguem se relacionar com outras crianças, que a dificuldade de comunicação, que as questões sensoriais impedem que elas tenham participação social e o aprendizado do ensino, até das atividades básicas, assim, atividades de vida diária. Então nós vamos trabalhar para que a gente consiga inseri-la e ser aí aceita e tenha um convívio social. Agora para Renata, como que você se organiza para um atendimento psicopedagógico com um TEA? Quando o paciente chega no consultório, o primeiro ato a fazer é acolher a família, fazer uma sessão de anamnese e avaliação com esse paciente. O paciente precisa ter uma avaliação muito bem feita, porque é a partir dela que a gente vai conseguir montar todo o processo de intervenção. E essa avaliação ela não acontece só quando o paciente chega. Depois depende muito do caso, mas a cada 3 meses, a cada 6 meses, ele precisa ser reavaliado para reorganizar as intervenções terapêuticas. A intervenção terapêutica, ela precisa acontecer de uma maneira que a criança, o adolescente ou o adulto trabalhe no consultório, mas que consiga levar para casa, para o ambiente natural dessa criança, para onde ela vá. Então pode ser num restaurante, pode ser num mercado. Então a gente sempre vai pensar na parte psicopedagógica, nos atendimentos dentro da terapia, mas que leve para o contexto natural. Então que essa mãe, que esse pai, que essa família consiga conduzir o que desenvolveu no consultório em casa, nos ambientes que eles estão. Então vem ao encontro do que a Leila disse. Exatamente. Por isso, a equipe multidisciplinar. Isso. Essa é a intenção da equipe trabalhar junta para atender essas pessoas. E muitas vezes, o que acontece? Essas primeiras saídas, os atendimentos externos ao consultório, que ainda a família não consegue realizar sozinho ou com a criança de uma forma mais independente, inicia-se nos atendimentos de terapia ocupacional também. Eu vou muito frequentemente aos mercados, padaria, farmácia, papelaria, para ensinar na prática aquilo que ela está aprendendo nos consultórios. Só para diferenciar Exato. um pouquinho aí, então, da terapia ocupacional para a psicopedagogia, então, por exemplo, a gente tem que ter muito bem estruturado não só as dificuldades, mas as habilidades do atendido, porque a gente consegue criar estratégias. Então, por exemplo, a matemática, eu vou trabalhar raiz quadrada?
Não necessariamente. Ah, mas o grupo está trabalhando, mas eu posso atender a demanda natural. Então, ele precisa ir para o mercado. Então, a terapeuta ocupacional faz a saída, essa organização, né? E a parte psicopedagógica entra aprendendo valores, o que é mais caro, o que é mais barato, fazer contas simples para as necessidades diárias. Entendi. E agora para a Valéria, que exemplo você pode dar sobre o trabalho terapêutico utilizado numa pessoa com TEA nessa sua área específica? Vamos entrar lá na área da psicologia então e relacionar também com as colegas que estão aqui da equipe, né? Um exemplo muito simples e que hoje é bastante utilizado para as crianças com TEA são as histórias sociais. Essas histórias surgiram na década de 90 através de Carol Gray, que era uma professora que iniciou esses trabalhos. Depois ela desenvolveu um método, né, das histórias sociais, mas na verdade existem umas adaptações simples que os profissionais hoje utilizam muito e que, de uma maneira bem resumida falando, né, que dão resultados muito positivos nas pessoas com TEA. São histórias curtas que a gente cria, contextualizando algo que nós queremos trabalhar com uma pessoa com TEA. São histórias que a gente cria geralmente em primeira ou em terceira pessoa. Isso é muito importante para a pessoa com TEA, nunca usar a segunda pessoa, porque para eles é mais difícil a compreensão. E são histórias curtas, geralmente com um final feliz. É muito importante a gente não usar metáforas ou palavras de duplo sentido para as pessoas com TEA. O duplo sentido é de difícil compreensão. Sentido abstrato, né? Então a gente procura que uma história seja concreta, que ela envolva algo do contexto que eu quero abordar, que aquela criança aprenda, e eu crio uma história. Então, para dar um exemplo prático, vamos supor que uma criança, a sala de aula dela vai ter substituição da professora. Nós sabemos que para a criança com TEA, as mudanças, elas envolvem um certo trato, um certo contexto para acontecer. Então, o que nós podemos fazer além daquele preparo do trabalho convencional que já deve ser realizado? Que é o quê? Antecipar para a criança a informação, fazer uma aproximação gradual desse novo professor para que haja um vínculo antes que se efetive a substituição propriamente dita. Então tem alguns cuidados aí que a gente tem que tomar com a criança com TEA, porque as mudanças para a criança com TEA tem que ser planejadas. A gente tem que evitar coisas no ímpeto, né? Então a gente faz todo aquele trabalho. E aí, de encontro, a gente pode somar a isso, por exemplo, uma história social, que seria o quê? Nós podemos criar um personagem. Então, por exemplo, eu tenho lá o personagem X, que vai receber uma professora nova na sua sala de aula, e esse aluno fica muito feliz em pensar que ele vai receber uma professora nova, que essa professora vai poder ensinar a ele muitas coisas, histórias sobre aviões, animais que vivem no fundo do mar. Então ele cria todo aquele contexto da professora nova que vai chegar, e aí ele fica muito feliz e começa a pensar numa forma de receber essa professora com um presente. Ele faz um desenho muito lindo para ela, até que chega o grande dia, a professora e aluno se conhecem, ele entrega um desenho para ela muito lindo que ele fez como presente. A professora fica muito feliz e a partir daquele dia nasce uma grande amizade, fica marcado aquele dia como o início de uma grande amizade. Então a gente criou uma história para mostrar para a criança que a substituição de um professor pode ser algo positivo, algo interessante e que vai ter um final feliz. Então com isso a gente consegue fazer com que a criança internalize um conceito muito mais fácil do que se eu for lá e disser a ela: olha, a partir de amanhã o seu professor não é mais esse, nós vamos trocar, quem vai te dar aula é outro professor. Então as histórias sociais, elas ajudam muito a trabalhar determinados contextos com a criança, sempre utilizando histórias concretas, final feliz. Muito bacana também quando a gente consegue utilizar figuras que ajudam a fixar conteúdos, né? Mas as histórias podem ser também apenas descritivas. Tudo depende do nível de compreensão da criança que eu estou trabalhando. Entendi. E agora sim, nós podemos dar dicas para a escola, os pais, professores, cuidadores, que a gente sabe que muitos têm cuidadores, tem auxiliar de sala, né? Então, quais assim, dicas que vocês podem dar para essas pessoas? Eu acho que a primeira, assim, e que a gente tem que, em qualquer área, ou nas terapias, ou em casa, ou na escola,
A gente tem que estar sempre muito atento a qualquer mudança, com um olhar muito diferenciado para olhar para essa criança, para esse adolescente ou adulto. Não se frustrar, porque a gente tem que pensar que a evolução, por menor que ela seja, ela aconteceu. Então, sempre avaliar esse aluno por ele mesmo. Então, quanto ele cresceu naquele bimestre, a gente sempre fala assim, organize para período curto, para a gente pensar a curto prazo. Falar sempre com calma, se expressar, cuidado com a expressão facial, porque às vezes para a gente tá muito claro, mas para a pessoa com autismo não. Então essas questões da expressão para eles nem sempre é favorável. Depois de muito trabalho nos consultórios, exatamente, aí sim, né? As palavras têm que ser claras, objetivas, diretas. A gente tem que dar sempre um tempinho maior para a pessoa com autismo, para eles pensar e assimilar aquela informação. Quanto às escolas, precisa ter sempre um trabalho diferenciado no dia a dia, nas avaliações. Mesmo na escola, a reavaliação é muito importante para nortear o trabalho. Estudar sempre. A gente vive, né, em congressos, em eventos, atualizações, cursos, muita leitura de trabalhos científicos, né, que isso que é muito importante para nortear teoricamente o nosso trabalho, para saber aonde a gente vai chegar. E uma coisa importante, que eu vou dar até um exemplo disso. A gente trabalha com ação educativa. Além da função terapêutica, o terapeuta ocupacional desse método que eu utilizo, a gente trabalha com a ação educativa. Então, a gente ensina mesmo os pacientes. Então, um exemplo é assim, que toda a sociedade, que todas as pessoas possam, de fato, ensinar essa criança. E não tratá-la como, ai, tadinho, deixa, não acontece. Eu vou relatar um fato brevemente, mas só para ficar claro. Eu estava em outra cidade, numa padaria, e um rapaz com autismo veio, pegou minha ficha, minha comanda e saiu. E eu fiz assim, amigo, vem cá, né? Eu preciso da minha comanda para eu poder sair. Eu estava ensinando, né? Fazendo uma ação educativa, mesmo que ele não era meu paciente. A comoção da padaria foi assim, deixa, depois eu te dou outra. Então, assim, não é assim. Eles têm capacidade de aprender se ensinados. Então, não vamos tirar essa capacidade que eles têm julgando que não vão ser capazes. Ensina a sociedade como todo. Então é o atendente, é a família, é o professor. Olhe para aquela criança, olha para aquela pessoa como sendo capaz de, e dê a chance de. Eles têm uma dificuldade muitas vezes de se colocar no lugar do outro, a pessoa com TEA, né? Então acho que nesse sentido está o nosso papel, de auxiliá-los nessa aprendizagem, né? Nesse papel educacional, de auxiliá-los como colocar-se no lugar do outro, como entender uma ação social. Muitas vezes a nossa atitude pode trazer um benefício para a vida dele. São as habilidades sociais que nós tanto trabalhamos nos consultórios. Se no momento que a gente tem a oportunidade de transpor para o ambiente natural a gente não fizer, a gente perde uma oportunidade. Né? Então nós podemos trabalhar tudo isso sim dentro do consultório, as habilidades sociais, o conceito de cognição social, que é o pensar, o inferir sobre o pensamento do outro, a ação do outro. Mas quando surge uma oportunidade, é importante que a gente os auxilie a colocar isso em prática, transpor para a vida real, né? E a família precisa ser muito trabalhada, porque é difícil para eles no dia a dia resolver essas questões na sociedade. Porque como a gente diz, o autismo não tem cara, ele tem identidade. Então é aquela criança linda que está no convívio de todos. Então, no momento de birra, pode ser a criança mimada, aquela que o pai não coloca regras, não dá limites, né? E a gente sabe que não é assim, a família sabe que não é assim. Mas para fazer todo esse manejo de comportamento em lugares
públicos fica bastante complicado. É aí que entra o papel das terapeutas e da equipe multidisciplinar. Sim, exatamente. Tem mais alguma coisa que vocês acham que seja interessante informar para o nosso público? A gente sabe que muitas situações acabam passando mesmo e vão passar porque todos nós somos humanos e a gente juntos, né, nós podemos mais, nós vamos continuar acertando e errando, mas sempre que a gente percebe uma situação, é importante a gente somar aí as nossas forças e nos auxiliarmos, né, família, escola, sociedade, comunidade, todo mundo. Acho que juntos nós conseguimos mais. E hoje em dia aumentou muito o número de informações, né, sobre sinais e sintomas. Então, eu acho importante todos estarem atentos aos seus filhos, aos seus alunos, no sentido de olha para a necessidade, olha para aquela criança e o quanto antes for diagnosticado, a gente sabe que o prognóstico, a evolução também é outra. Então, assim, mais uma vez, é estar próximo dessa criança e olhar mesmo para ela. Quando a gente pensa na questão ensino-aprendizagem, a preocupação é muito grande, tanto por parte dos professores quanto dos pais. Mas, assim, o que fica de mais importante, que o aprendizagem ele é singular, ele é para a pessoa. Então, ainda nós fomos num curso que a palestrante falou algo muito interessante, né? A doutora Maria Elisa Granchi. Exato. Onde ela citou que o trabalho com as pessoas com TEA é como se fosse uma alta costura, que a roupa é moldada no corpo da pessoa. E é assim que a gente tem que agir com cada paciente, com cada pessoa que a gente está atendendo. Se isso serviu para esse paciente, não necessariamente vai servir para o outro. Então, por isso que a gente tem que todo dia bater palma para essas profissionais que trabalham com todas essas dificuldades e com todas essas pessoas desse jeito. Eu salvo minha palma para vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a vocês por mais uma vez me receber. Eu espero que a gente volte a conversar, só com a terapeuta ocupacional, só com a psicopedagoga, só com a psicóloga, para a gente falar vários assuntos, porque assunto tem. Espero você. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Assine o sininho aqui, toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo, falou?